toque em mim, toque em mim pra você ver. Toque em mim, toque em mim. Aí também toca ela. Toque você nela. Toque em mim pra você ver. Você, maninha. Agora não toma banho aqui e quer saber das coisas. Não existe. Rapaz, é uma bronca do tamanho do trem. O 01 tá aqui no Viva a Vida, aqui em Igaraçu, uma situação de queixa dos moradores. Primeiro, pela falta de água aqui. Eles reclamam que desde o momento que esse condomínio aqui, é um condomínio grande, são mais de 800 famílias aqui, foi entregue, eles sofrem, mais de 400 famílias, perdão, eles sofrem com falta de água constante. Já mudaram, já tiveram problemas em diversas gestões, só que eles estão se queixando principalmente sobre a atual gestão, sobre falta de água e sobre a situação também da administração do condomínio. Vou conversar com uma das moradoras aqui agora, que vai relatar pra gente. Que bronca, hein? Vocês estão tendo que adquirir carro-pipa e a queixa principal de vocês é que mesmo pagando o condomínio ordinariamente, essa situação do carro-pipa é paga por fora? É isso mesmo. O que acontece? A gente paga 181 de condomínio. A gente tinha outros síndicos que tirava o carro-pipa dentro do valor do condomínio. Essa nova gestão, ela cobra uma taxa extra, uma taxa de R$11 por cada carro-pipa. O que? E vai aumentar. Ela notificou, porque eu tenho prints da notificação que ela faz e ela mal aparece aqui, gente. Gente, ela veio aqui porque sabia que vinha a imprensa e veio com a equipe dela, que a gente não sabe nem quem é a equipe. Equipe invisível. O que é que acontece? Os senhores de idade, eu, mãe de família, com 2 crianças, sem água pra nada, gente. Toda aqui a vizinhança... Mas isso é todos os dias ou falta água dias por semana? Todos os dias, e assim, quando a gente paga a taxa extra, que é de, tipo, ela bota uma enquete lá, votação, vocês aceitam carro-pipa, ela libera a água por 4 dias, depois tranca de novo pra a gente ter que pagar novamente. E isso eu acho um absurdo, porque... Todos os síndicos que entrou aqui, a gente pagava carro-pipa, menos com o Gabriel, porque não tinha taxa, era direto. Agora com ela, tudo paga. E outra, fora os moradores que ela tira do grupo que questiona os direitos que está sendo cobrado. Eu sou uma moradora que reclamei de um prestador de serviço que nem é daqui. As antenas, ele estava cobrando R$100, gente. E quanto a pessoa cobrava 80, o prestador que foi contratado pela gente, R$150, um absurdo, é só comer dinheiro da gente. A gente está cansada com isso, com essa tortura, porque se torna uma tortura. Porque ela mesmo disse, se não pagar o condomínio, a gente é tomado. Agora me diga uma coisa, como é o nome da senhora? Maria Elka. Dona Maria, dona Elka, diga uma coisa a mim. E quando a senhora vai questionar a própria síndica, a membro da direção, o que é que acontece? Ela me chama de burra, doida, eu tenho tudo gravado. Ixi. Doida, burra, vai estudar, ela mandou estudar para ser síndica. Onde é que a gente estuda para ser síndica? Não preciso, eu preciso de votação para ser síndica. Não é verdade, vocês concordam comigo? Ela me escracha, eu tenho prova, me chamando de doida, É isso aí é outra. Funcionária da... Rapaz, é bronca aqui, viu? É bronca aqui. Vamos ouvir. Não, trabalha pra síndica. Vamos ouvir. Olha que bronca danada. Rapaz. Me chamando de doida, me diminuindo, dizendo que eu sou surtada. Pronto, isso é uma prova. Eu só quero o meu direito da água. Pronto, é isso aí. Deus mostra tudo. Mostrou você. Você tem laudo. Viu? A gente tá aqui agora com a outra moradora daqui. Uma outra moradora. Diga a mim. Olha outra situação. Rapaz, é uma bronca danada isso aqui, viu, Leon? Que bronca danada. A gente tá aqui agora com uma outra moradora. Diga pra gente, todas essas informações que a sua colega falou, são verdades? Assim, eu vou falar por mim, não vou falar por ela, vou falar por mim, pelo que eu sei, entendeu? Veja só. Eu vou falar por mim. Deixa eu falar, Elka, deixa eu falar. Então, vê só. Nada, meu amor. Elka, deixa eu falar, Elka. E o que que tem? Preconceito, mulher. Isso é preconceito. Me chamando de doida. Destratando, isso é preconceito. Tem que respeitar uma deficiência. Funcionária da síndica. Tem que respeitar que tem uma deficiência, mulher. É uma bronca danada aí. Isso é um processo bom, viu?
Senão, porque tem que respeitar uma pessoa que tem deficiência. Tem que respeitar, rapaz. Rapaz, o que acontece aqui é a seguinte questão. Vamos trazer para cá. A gente tá falando de um local. Não, você não chega na estrada, não. Gente, pessoal, tem áudio dessa senhora dizendo que ela tem o laudo e de que quando chega na justiça não tem nada que aconteça com ela. Simples. Se eu tiver A senhora quer falar aqui agora? Diga, seu espaço está aberto. Então, vê só, eu falar por mim o que eu vejo aqui, entendeu? Certo. Essa falta de água, que é um constrangimento você pagar R$183, eu pago R$183 de taxa de condomínio. E ela pediu, ela colocou uma taxa de R$11 para se pagar para poder pedir carro-pipa. E ontem, antes de ontem, ela enviou dizendo que vai aumentar essa taxa para R$26. Eu não acho isso justo, entendeu? Não acho isso justo. De 11 para 26? Para R$26, vai subir o valor. Tem tudo num grupo. Deixa eu falar, Eduardo, por favor, tá? Então, assim, gente, tem um problema aqui também, que aconteceu lá no bicicletário, de roubo de peças, tá? Tem uma criança aqui que não tá saindo de casa, que é de Ju, a criança de Ju, não sei quem é. Fiquei muito triste de ver isso, entendeu? É um descaso total. Mas por que a criança não está saindo? Porque a criança não quer sair mais de casa porque roubaram tudo, furtaram tudo, entendeu? A mãe fez o BO. Então existe também um problema de segurança. De segurança. A criança não quer sair demais, ela não quer sair demais. Eu perguntei à síndica, falei com ela agora, isso tem nada a ver com isso, entendeu? Roubos, tá tendo roubos aqui. Outra coisa, a escuridão aqui é grande. E com essa síndica, houve aqui no dia da Assembleia, cortaram a energia cortou por falta de pagamento. Falta de pagamento, tenho provas sobre isso, entendeu? Também teve descaso da moradora me tratar muito mal no condomínio, mandar eu procurar macho, sou bem casada, graças a Deus. O rapaz... Mas isso aí já não é com a síndica, né? Não, mas eu vou chegar no ponto. O prestador de serviço daqui me chamou de burra também e por isso mesmo ficou. O que aconteceu? Ela mandou notificação para mim, a síndica mandou notificação para mim, me tirando do grupo porque eu falei sobre notas fiscais. Eu disse, quando o certo é ter notas fiscais do que entra e do que sai. É do que entra e que sai. Só sei que vieram alegar que eu estava com palavra agressiva. Eu não trato ninguém com palavras agressivas. O que eu disse lá foi, quer tratar o morador feito palhaço? Ou feito otário, porque realmente não é bom a gente ficar no escuro sem saber de realmente algo concreto que está acontecendo. Vamos resolver o que eu quero, é solução no condomínio. Eu comprei isso aqui sonhando para minha família, eu não comprei à toa, entendeu? Agora esse negócio do pessoal mandar só procurar macho vai na delegacia, viu? Isso aí é na delegacia. Pessoal, é ou não é, Jota? Manda procurar na delegacia. Tem casos aqui que é caso para um e tem muito caso aqui que é caso de polícia também. A verdade é que estão querendo aproveitar o engajamento da síndica no Instagram dessa senhora, que eu falei que ela tem o atestado, que ela disse que quando ela vai na justiça, ela não acontece nada com ela, tem áudio dela falando. Então ela quer aproveitar. Se você entrar no Instagram dela agora, tem ela falando da síndica, tem ela falando da água, tem ela falando um monte de coisa que não existe. A verdade é essa, estão querendo denigrar a imagem desse condomínio. Moradores como a gente, de bem, que... Vamos ouvir agora, licença Eduarda, tá com toda a razão, mas a gente vai ouvir agora a síndica, ela vai se explicar. É fuzuê, meu amigo, é barulho, é arruaça. Às vezes parece que você não tá em um ambiente familiar. O lugar que virou o sonho da sua casa, de você morar, de você ter tranquilidade, às vezes entra em conflito, parecendo que está em outro lugar. Eu vou conversar agora com a síndica, que vai conversar agora com a gente um pouco sobre isso. Queria que a senhora explicasse para a gente primeiro sobre a situação da água, não só para mim, mas para mais de 500 mil de pessoas que estão acompanhando a gente, que vai assistir a gente agora. Explica para mim sobre essa situação da água. Os moradores, eles se queixam, primeiro sobre essa taxa extra na questão do caminhão-pipa e sobre, eles dizem que existe falta de agilidade para resolver essa situação da água. A senhora me contou que existe já um protocolo junto à Compesa. O que é que a senhora tem para falar sobre isso? Então, Emerson, eu assumi como síndica aqui esse ano. Desde que foi entregue esse condomínio em setembro, se não me falha a memória, já passa por essa dificuldade de abastecimento. Qual foi o cenário que a gente pegou no condomínio quando assumimos? Tinha sido aprovado em assembleia a contratação de uma empresa para perfuração de poço.
Porém, tem todo o trâmite para legalizar, fazer a aprovação do projeto. Certo. Enquanto isso, a gente buscou a Compesa para entender como funcionava o fornecimento de água aqui. A gente fez um protocolo para normalizar a questão da matrícula. O que acontecia? Quando a gente buscava informação, dizia que não tinha matrícula do condomínio, nem no nome do condomínio, nem da construtora. Certo? Então, não tinha conta de água chegando para a gente. A gente recebeu a visita da Compesa aqui e pedimos para verificar qual era a rede de abastecimento do condomínio. Nesse chamado, eles falaram que ia verificar o encanamento e passar. Isso não foi gerado um protocolo, está sendo tratado diretamente com a Compesa. A questão da matrícula já foi resolvida, inclusive vai chegar a primeira conta para o condomínio. Qual é a tratativa que a gente tem pendente hoje? A questão do poço. Né? Tem um documento que é passado para o órgão competente, precisa ser aprovado para fazer essa perfuração. Indo na questão do carro-pipa. Como já é rotineiro, antes mesmo da minha chegada, a contratação de carro-pipa, não era esclarecido se a taxa sairia da ordinária ou por taxa extra. Para quem administra condomínio, tem o mínimo de conhecimento disso. A taxa ordinária que você paga mensalmente, ela não é para cobrir gastos extras que saiam do planejamento mensal. Que no caso seria o caso dos carros-pipa. Exatamente. Ele não é um gasto que você vai ter mensalmente, não é uma taxa ordinária. Então, se foge da normalidade da questão mensal, a gente precisa levar para os moradores para optarem se aprovam ou não a taxa extra para esse item. E assim vem sendo feito. A gente coloca no grupo para verificar a disponibilidade e na última a gente também deixou claro, ó, vocês aprovando a gente faz a contratação, mas é necessário que a gente vá para uma assembleia para fazer a aprovação da taxa extra. Se não tiver essa aprovação, a gente não vai poder tirar. Aí sim configura algo que não estaria correto de se fazer. Mas uma vez que a taxa extra vai ser levada e já foi sinalizado isso para moradores, que é encaminhada para a Assembleia, não tem irregularidade alguma. Entendo. Eles se queixam também que a taxa vai aumentar agora de 11 para 20 reais e alguma coisa, 26 reais e alguma coisa. Esse acréscimo, ele leva em conta a constância que está sendo contratado, esse trabalho de caminhão-pipa, como é que foi calculado esse acréscimo? Toda a questão do valor do carro-pipa, a gente pega o valor total, divide pelo número de unidades e é levado para fazer a conta de quanto fica a taxa por cada apartamento. É dessa forma que é feito o cálculo. Se é aprovado 2 levas de carro-pipa, é o valor total dividido por unidades. A conta é feita dessa maneira. Certo. Uma outra queixa que eles fazem também é a situação financeira que o condomínio se encontra. Foi levantado ali por uma moradora, ela, apesar mesmo que ela dizendo que por ouvir dizer, ela disse que a situação do pessoal do serviço de limpeza, a empresa ela não está recebendo pagamento e brevemente eles iriam cancelar o atendimento, né, o serviço prestado ao condomínio. O que é que a senhora fala sobre isso? Ouvir dizer não é ter a certeza, não é ter comprovação. Então, a gente precisa ter, no mínimo, responsabilidade quando se aponta algo desse tipo. Toda prestação de contas ela é disponibilizada no aplicativo do condomínio, que a administradora dispõe. Então, isso é de acesso de qualquer morador. Inclusive, se a pessoa faz esse apontamento, a gente pressupõe que a pessoa tenha que ter feito um mínimo de análise. Com uma alegação dessa, fica claro que nenhuma análise básica foi feita. A questão da prestadora de serviço não tem pagamento pendente. O pagamento que ocorre da pendência foi antes da minha chegada no condomínio, inclusive tratado em assembleia e decidido pelos próprios moradores qual seria o trâmite em relação à pendência existente na gestão anterior. Isso também já é de acompanhamento do jurídico do próprio condomínio, decisão tomada pelos próprios moradores. Então, essas alegações de desconhecimento, de ouvir falar, não procede. Todo o procedimento, principalmente em relação à prestação de serviço, foi tratado com todos os moradores em assembleia. A questão é que pessoas específicas, que se você parar para falar com a maior parte do condomínio, você vai ver que são sempre pessoas específicas que participam de reuniões para causar confusão. Em assembleia, a questão de votação é sempre pela maioria, inclusive na decisão desse procedimento da prestadora de serviço, foi a decisão pela maioria. Não teve voto contrário, se eu não me engano, então é de desconhecimento de quem? Entendo. Eu, assim, na minha pouca experiência que tenho, e sou uma pessoa de interior, mas moro em condomínio há um pouco tempo, a senhora não acha que uma auditoria resolveria alguns desses problemas? A gente ouve até problemas ali na questão de segurança, bicicletas e objetos de alguns moradores que foram furtados aqui dentro. A senhora não acha que uma auditoria ou uma administradora, não questionando a sua competência, conseguiria conduzir um pouco de forma melhor e contornar essa situação?
Concordo plenamente com você. Inclusive, isso é uma das sugestões que a gente faz desde a nossa chegada. Não só de auditoria, como também de um laudo de questão de engenharia. Os apontamentos aqui não é referente só à prestação de serviço. Também tem apontamentos em questão de erros construtivos, problemas dentro de apartamento, área privada e área comum. Então, como é que se faz isso? O ônus da prova é de quem acusa. Para a gente fazer uma acusação, seja administrativa ou seja contra a construtora, a gente precisa de documentos para dar um embasamento do que a gente vai solicitar. O condomínio, ele tem uma administradora. Para quem não tem o conhecimento da diferença, existe empresa de sindicatura e existe empresa de administração de condomínio. São 2 serviços distintos. No condomínio tem uma administradora, inclusive aprovada pelos moradores também em assembleia antes mesmo da minha chegada, que também vem passando por problemas, questão de apresentação de documento, tem uma proprietária que trabalha com questão de auditoria, apontou erros, e esse contrato foi reincindido, o que vai trazer para a Assembleia a aprovação de uma nova empresa para isso, decisão tomada também pelos moradores em Assembleia. Então, todos os trâmites legais, para que não venha a causar prejuízos maiores para o condomínio, está sendo feito diante de Assembleia com aprovação de moradores. Deixa eu falar só uma coisa aqui para vocês e a gente encerrar essa conversa, porque é uma bronca do tamanho do trem. Dizer que aqui tem fatos que podem ser resolvidos de forma interna, em reunião. Tem muitos fatos aqui que podem ser resolvidos de forma interna, em reunião e conversa. Se possível, eu falo isso até na presença da síndica, até com a demissão dela. Até com a demissão dela. Agora tem muitos fatos que são fatos de polícia, que a gente viu aqui hoje. Fatos para serem levados a uma delegacia de polícia e para ser levados à apreciação do Ministério Público do município. Entendeu? Não estou falando nem nada sobre a sua administração, nem nada. Mas a gente fala sobre crimes raciais, sobre injúria, difamação, calúnia e muitos outros. Entendeu? E muitos outros. Para mim é assim, eu sou de uma terra que a gente resolve as coisas assim. Se não resolver no braço, resolve na justiça. Entendeu? Então eu acho que é isso que tem que ser feito. Lá é uma coisa que é pra gente ter paz. Eu nunca que vou querer voltar pra minha casa e viver uma desgraça dessa. Uma zoada, um pé no ouvido. Não tô falando contra a senhora jamais não, tá? E nem muito menos contra os próprios moradores. Mas que isso tem que ser resolvido de forma rápida. Se for a Compesa, que a Compesa seja chamada para responsabilidade e isso seja resolvido. Caso seja um problema de agressão ou algo do tipo, a gente já tá vendo a Polícia Militar, que acione a Polícia Militar e vai todo mundo para a delegacia resolver. O que não pode é viver esse inferno. A gente teve aqui e contou essa história de perto para vocês.